Capítulo 12. O final do inciso 4. Apagaram-se as luminárias, reconstituíram-se as famílias, tudo parecia reposto nos antigos eixos. Reinava a ordem. A Câmara exercia outra vez o governo sem nenhuma pressão externa. O presidente e o vereador Freitas tornaram aos seus lugares. O barbeiro Porfírio, ensinado pelos acontecimentos, tendo provado tudo, como o poeta disse de Napoleão, e mais alguma coisa, porque Napoleão não provou a Casa Verde. O barbeiro achou preferível a glória obscura da navalha e da tesoura às calamidades brilhantes do poder. Foi, é certo, processado, mas a população da vila implorou a clemência de sua majestade. Daí o perdão. João Pinho foi absolvido, atendendo-se a que ele derrocara um rebelde. Os cronistas pensam que deste fato é que nasceu o nosso adágio: ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Adágio imoral é verdade, mas geralmente útil. Não só findaram as queixas contra o alienista, mas até nenhum ressentimento ficou dos atos que ele praticara, acrescentando que os reclusos da Casa Verde, desde que eles declararam plenamente ajuizados, sentiram-se tomados de profundo reconhecimento e févido entusiasmo. Muitos entenderam que o alienista merecia uma especial manifestação e deram-lhe um baile, ao qual se seguiram outros bailes e jantares. Dizem que as crônicas que Dona Evarista a princípio tiveram ideia de se separar dele, mas a dor de perder a companhia de tão grande homem venceu qualquer ressentimento de amor próprio e o casal veio a ser ainda mais feliz do que antes. Não menos íntima ficou a amizade do alienista e do boticário. Este concluiu do ofício de Simão Bacamarte que a prudência é a primeira das virtudes em tempos de revolução, e apreciou muito a magnanimidade do alienista, que ao dar-lhe a liberdade estendeu-lhe a mão de amigo velho. É um grande homem, disse ele à mulher, referindo-se àquela circunstância. Não é preciso falar do albardeiro, do Costa, do Coelho, do Martim Brito e de outros especialmente nomeados neste escrito. Basta dizer que puderam exercer livremente os seus hábitos anteriores. O próprio Martim Brito, recluso por um discurso em que louvara enfaticamente Dona Evarista, fez agora outro em honra do insigne médico, cujo altíssimo gênio, elevando as asas muito acima do sol, deixou abaixo de si todos os demais espíritos da terra. Agradeço as suas palavras, retorquiu-lhe o alienista, e ainda não me arrependo de o haver restituído a liberdade. Entretanto, a Câmara, que respondera o ofício de Simão Bacamarte com a ressalva de que oportunamente estatuiria em relação ao final do inciso 4, tratou enfim de legislar sobre ele. Foi adorada sem debate uma postura, autorizando o alienista a agasalhar na Casa Verde as pessoas que se achassem no gozo do perfeito equilíbrio das faculdades mentais. E porque a experiência da Câmara tivesse sido dolorosa, estabeleceu ela a cláusula de que a autorização era provisória, limitada a 1 ano, para o fim de ser experimentada a nova teoria psicológica, podendo a Câmara antes mesmo daquele prazo mandar fechar a Casa Verde, se a isso fosse aconselhado por motivos de ordem pública. O vereador Freitas propôs também a declaração de que, em nenhum caso, fossem os vereadores recolhidos ao asilo dos alienados, cláusula que foi aceita, votada e incluída na postura apesar das reclamações do vereador Galvão. O argumento principal deste magistrado é que a Câmara, legislando sobre uma experiência científica, não podia excluir as pessoas de seus membros das consequências da lei. A exceção era odiosa e ridícula. Mal proferir estas duas palavras, romperam os vereadores em altos brados contra a audácia e sensatez do colega. Este, porém, ouvindo-os, limitou-se a dizer que votava contra a exceção. A vereança, concluiu ele, não nos dá nenhum poder especial, nem nos elimina do espírito humano. Simão Bacamarte aceitou a postura com todas as restrições. Quanto à exclusão dos vereadores, declarou que teria profundo sentimento se fosse compelida a recolhê-los da Casa Verde. A cláusula, porém, era a melhor prova de que eles não padeciam do perfeito equilíbrio das faculdades mentais. Não aconteceu mesmo ao vereador Galvão, cujo acerto na objeção feita e cuja moderação na resposta dada às invectivas dos colegas mostravam da parte dele um cérebro bem organizado, pelo que rogava à Câmara que o entregasse. A Câmara, sentindo-se ainda agravada pelo proceder do vereador Galvão, estimou o pedido do alienista e votou unanimemente a entrega. Compreendendo-se que pela teoria nova não bastava um fato ou um dito para recolher alguém à Casa Verde, era preciso um longo exame, um vasto inquérito do passado e do presente. O padre Lopes, por exemplo, só foi capturado 30 dias depois da postura. A mulher do boticário, 40 dias. A reclusão desta senhora encheu o marido de indignação.
Crispim Soares saiu de casa espumando de cólera e declarando às pessoas a quem encontrava que ia arrancar as orelhas ao tirano. Um sujeito adversário do alienista, ouvindo na rua essa notícia, esqueceu-se os motivos da dissidência e correu à casa de Simão Bacamarte a participar-lhe o perigo que corria. Simão Bacamarte mostrou-se grato ao procedimento da adversária e poucos minutos lhe bastaram para conhecer a retidão dos seus sentimentos, a boa-fé, o respeito humano, a generosidade, apertou-lhe muito as mãos e recolheu à Casa Verde. Um caso destes é raro, disse ele à mulher pasmada. Agora esperemos o nosso Crispim. Crispim Soares entrou, a dor vencera a raiva, o boticário não arrancou as orelhas ao alienista. Este o consolou, assegurando-lhe que não era caso perdido. Talvez a mulher tivesse alguma lesão cerebral e examiná-la com muita atenção, mas antes disso não podia deixá-la na rua. E parecendo-lhe vantajoso reuni-los, porque a astúcia e velhacaria do homem poderiam de certo modo curar a beleza moral que ele descobriram na esposa, disse Simão Bacamarte: o senhor trabalhará durante o dia na botica, mas almoçará e jantará com sua mulher e cá passará as noites, os domingos e dias santos. A proposta colocou o pobre boticário na situação de asno no buridão. Queria viver com a mulher, mas temia voltar à Casa Verde. Nessa luta esteve algum tempo, até que a dona Evarista o tirou da dificuldade, prometendo que se incumbiria de ver a amiga e transmitiria os recados de um para o outro. Crispim Soares beijou-lhe as mãos agradecido. Este último rasgo de egoísmo pusilânime pareceu sublime ao alienista. Ao cabo de 5 meses estavam alojados umas 18 pessoas, mas Simão Bacamarte não afrouxava. Ia de rua em rua, de casa em casa, espreitando, interrogando, estudando. E quando colhia um enfermo, levava-o com a mesma alegria com que outrora os arrebanhava de dúzias. Essa mesma desproporção confirmava a teoria nova. Acharam-se, enfim, a verdadeira patologia cerebral. Um dia, conseguiram meter na Casa Verde o juiz de fora, mas procedia com tanto escrúpulo que não fez senão depois de estudar minuciosamente todos os seus atos e interrogar os principais da vila. Mais de uma vez esteve prestes a recolher pessoas perfeitamente desequilibradas. Foi o que se deu com o advogado, em quem reconheceu um tal conjunto de qualidades morais e mentais que era perigoso deixá-lo na rua. Mandou prendê-lo, mas o agente desconfiado pediu para fazer-lhe uma experiência. Foi ter com um padre, demandando por um testamento falso, e deu-lhe de conselho que tomasse por advogado Salustiano, era o nome da pessoa em questão. Então parece-lhe, sem dúvida, vá, confesse tudo, a verdade inteira, seja qual foi, e confie-lhe a causa. O homem foi ter com o advogado, confessou ter falsificado o testamento e acabou pedindo que ele tomasse a causa. Não se negou o advogado, estudou os papéis, arrasou longamente e provou a todas as luzes que o testamento era mais que o verdadeiro. A inocência do réu foi solenemente proclamada pelo juiz e a herança passou-lhe às mãos. O distinto jurisconsulto deveu a esta experiência a liberdade. Mas nada escapa como o espírito original e penetrante. Simão Bacamarte, que desde algum tempo notava o zelo, a sagacidade, a paciência, a moderação daquele agente, reconheceu a habilidade e o tino com que ele levara a cabo uma experiência tão melindrosa e complicada e determinou recolhê-lo imediatamente à Casa Verde. Deu-lhe todavia um dos melhores cubículos. Os alienados foram alojados por classes, fez-se uma galeria de modestos, isto é, os loucos em quem predominava esta perfeição moral, outra de tolerantes, outra de veredictos, outra de simples, outra de leais, outra de magnânios, outra de sagazes, outra de sinceros, etc. Naturalmente, as famílias e os amigos dos reclusos bradavam contra a teoria, e alguns tentaram compelir a Câmara a caçar licença. A Câmara, porém, não esquecera a linguagem do vereador Galvão, e se caçasse a licença, vê-lo-ia na rua e restituído ao lugar, pelo que recusou. Simão Bacamarte oficiou aos vereadores, não agradecendo, mas felicitando-os por este ano de vingança pessoal. Desenganados da legalidade, alguns principais da vila recorreram-se secretamente ao barbeiro Porfírio e afiançaram-lhe todo o apoio de gente, de dinheiro e influência na corte, se ele a pusesse à testa de outro movimento contra a Câmara e o alienista. O barbeiro respondeu-lhe que não, que a ambição levara da primeira vez a transgredir as leis, mas que ele se emendara, reconhecendo o erro próprio e a pouca consistência da opinião de seus mesmos seguidores. Que a Câmara entender autorizar a nova experiência do alienista por um ano, cumpria ou esperar o fim do prazo ou requerer o vice-rei caso a mesma Câmara rejeitasse o pedido. Jamais aconselharia o emprego de um recurso que ele viu falhar em suas mãos, e isso a troco de mortes e ferimentos que seriam o seu eterno remorso. O que é que está me dizendo? Perguntou o alienista quando o agente secreto lhe contou a conversação do barbeiro com os principais da vila. 2 dias depois, o barbeiro era recolhido à Casa Verde. Preso por ter cão, preso por não ter cão, exclamou o infeliz. Chegou o fim do prazo, a Câmara autorizou um prazo suplementar de 6 meses para ensaio dos meios terapêuticos.
O desfecho deste episódio da crônica itaguaiense é de tal ordem tão inesperado que merecia nada menos de 10 capítulos de exposição, mas contento-me com um que será o remate da narrativa e um dos mais belos exemplos de convicção científica e abnegação humana. Então, gente, concluímos aqui o nosso capítulo 12, certo, gente? Falta apenas o capítulo 13, mas nós não leremos hoje, porque o capítulo 12 teve assim, uma duração bem extensa, ele foi bem extenso. Mas nós já estamos concluindo o nosso livro, tá? Não passarei nenhuma atividade hoje, mas na próxima aula, né, após a gente concluir, nós faremos a nossa ficha de leitura, tá bom? Um beijo, se cuidem e tenham um excelente final de semana. Tchau!